Herculano e Pompeia, duas cidades congeladas no tempo. E aí, já ouviu falar sobre ela? Não? Então fica aí que você vai aprender um pouquinho sobre isso. Olá, cleonautas e cleonautas, tudo bem com vocês? Esses dias passei uma pergunta para meus alunos na escola, falando e fiz a pergunta: qual a importância de Pompeia e Herculano? E as respostas dele foram bem simplistas. E cheguei à conclusão que talvez faltava essa aula aqui que eu vou passar para vocês. A cidade de Herculano e a cidade de Pompeia, ela ficou quase 1800 anos soterrada embaixo da terra, escondida para o mundo, congelada no tempo. Mas claro, eu não posso começar a falar sobre essa cidade a partir do ano de 1700. Eu tenho que voltar quando ela foi congelada. Ou não muito bem congelada, né, Hermógenes? Então, bora lá. A cidade de Herculano e a cidade de Pompeia ficam próximo a esse vulcão aqui, chamado de vulcão Vesúvio. Diga-se de passagem, hoje ele é um vulcão extremamente perigoso. Em torno dele tem 3 milhões de habitantes. Trata-se de uma região onde o solo é muito rico. Em virtude daquele magma expelido diversas vezes do vulcão. É um dos lugares mais perigosos do mundo para se morar, pela quantidade de pessoas que moram ali, né? 3 milhões de pessoas naquela região. Então, por isso, dentro desse contexto, leva a uma preocupação. Mas nós não vamos falar sobre o Vesúvio hoje, embora essa foto aqui seja de hoje. Claro, eu sei, né, Hermógenes? Naquela época eu não tinha foto. Que época? Vou falar. O cara fica me pressionando, não sei pra que isso. Tá. Precisamos definir o tempo e o espaço para falar sobre a cidade de Pompeia e a cidade de Herculano. Nós estamos falando sobre o Império Romano, mais precisamente no ano de 79 depois de Cristo, quando houve a erupção do Vesúvio, que causou uma destruição gigantesca. Quando o Vesúvio entrou em erupção na data de 79 depois de Cristo, e é uma coisa interessante que ninguém tem certeza da data exata de quando entrou. Embora alguns relatos da época tenham falado uma data, porém alguns outros requisitos, e essa é a coisa deliciosa de história. Alguns outros fatores levam a crer que talvez não seja a data que se falou. Por quê? Há alguns pequenos itens, por exemplo, o vinho era só aberto em tal época do ano. Se ele era só aberto em tal época do ano e depois da erupção, quando se escava a cidade, encontra essas tinas de vinho ainda fechada, então significa que talvez não era a data que se dizia ser. Essa é uma coisa interessante que os historiadores começam a debater, os arqueólogos começam a debater sobre o real data ou não. Mas independente da data precisa ou não, ele aconteceu. No primeiro dia, o vulcão Vesúvio entra em erupção, libera uma grande quantidade, uma nuvem gigantesca de 30 quilômetros para cima. Junto com nessa primeira erupção, é expelido uma grande quantidade de pedras, entre elas pedras pómenes, que caem sobre a cidade, levando uma certa destruição às cidades de Herculano e à cidade de Pompeia. Até aí, tá tudo entendido. Uma nuvem gigantesca no céu, um desespero das pessoas para falar o que vamos fazer. Parte das pessoas da cidade de Herculano e de Pompeia fogem para o litoral, pois ambas são cidades litorâneas. Fogem ali para o litoral pensando o que fazer. Mas não há nem quantidade de navio suficiente. Inclusive, há um grande general romano que, vendo aquilo de distância, vê o que acontece, 30 quilômetros, uma chaminé gigantesca de fumaça, ele vai até a cidade para socorrer a cidade. Inclusive, ele morre lá nesse socorro à cidade. E é interessante, quando todo mundo está correndo para o outro lado, ele pega a marinha inteira e vai em direção a onde está acontecendo, ao epicentro dos problemas. É interessante que a cidade de Pompeia e de Herculano já havia sentido alguns tremores anos antes. Inclusive, no ano de 64, várias partes da cidade de Herculano e da cidade de Pompeia já havia sido destruída. Mas, como se trata de uma região tanto quanto ativa,
A população acreditou que era mais um desses momentos de atividade sísmica. Acreditando, eles olhavam lá para o Vesúvio, cheio de árvores em cima dele, aquela vastíssima planície rica, toda verde. Não olhava, não conseguia, né? Vamos pensar, estamos falando do ano 70 depois de Cristo. Como que eles vão ter certeza que abalos sísmicos e terremotos têm uma coisa a ver com a outra? Mas vamos voltar. Aquela 30 quilômetros de fuligem para cima. As cidades ali em desespero pensando o que irei fazer. O vento começa a vir em direção ao Vesúvio no sentido norte-sul, levando a fumaça e toda aquela fumaça em direção à cidade de Pompeia. Até ali ninguém está sabendo se realmente o vulcão vai entrar em erupção. Até que durante a madrugada, provavelmente durante a madrugada, como é possível saber, o vulcão entra em erupção. A sua lava vai em direção à cidade de Herculano. E quando a lava é expelida do vulcão, o clima muda a temperatura daquela região. E aqueles 30 quilômetros, aquela coluna de 30 quilômetros começa a precipitar e cai sobre a terra. Na cidade de Pompeia, todo esse misto de fuligem caindo pela cidade chegou a cair em torno de 1 metro de fuligem por hora, chegando, depois do acontecido, hoje é possível chegar à conclusão, chegando a 10, 12 metros de fuligem que soterraram a cidade como um todo. Já na cidade de Herculano, o prejuízo foi muito maior. Na cidade de Herculano, veio a lava somada a essa fuligem. E mais gases tóxicos. Mais um calor gigantesco ali da região. Então, muito provavelmente, as pessoas, tanto de Herculano quanto as pessoas da cidade de Pompeia, morreram muito rapidamente em virtude dos gases e da temperatura. Como vocês podem ver aqui nessas imagens, né, que elas são de gesso, essas imagens, já que eu explico um pouquinho mais sobre elas. As pessoas morreram quase que instantaneamente. E elas estão nesse formato porque, claro, quando elas morrem, elas irão diminuir de tamanho, né? O calor, aquele excesso de calor. Mas vamos voltar sobre a diferença. A cidade de Herculano, a lava soterrou a cidade. E esta lava chegou a 30 metros de altura. Então as escavações que chegaram até a cidade, em alguns locais chegam a 30 metros de profundidade. Esta lava, que em italiano eles chamam de papamonte, misturada com as cinzas, soterra a cidade. O litoral ganhou, não sei se é um ganho positivo, mas ele ampliou em 300 metros. O litoral parava aqui. E ele ganhou mais 300 metros de tanta lava que foi em direção à cidade de Herculano, diferente do que aconteceu com a cidade de Pompeia. Dá uma olhada aqui nessas imagens, essas pessoas aqui que infelizmente vão morrer ali. Pode não parecer, mas tem um paredão de pedra desse lado aqui, um paredão de magma desse lado aqui, na altura de quase 20 metros, e as pessoas estavam de frente para ele. Aonde tem esse paredão era o mar. Literalmente era o mar, que hoje, claro, tem um paredão, né? Você fala assim, não, aqui não poderia ser o mar, mas era o mar ali, as escavações que chegaram até essa região. Tá, agora que nós sabemos o que aconteceu com a cidade de Herculano e com a cidade de Pompeia, vamos falar sobre as escavações dela. As suas primeiras escavações aconteceram no ano de 1748, quando um proprietário da região estava fazendo um canal ali e encontrou vestígios, muito provavelmente, da cidade de Pompeia. Ele nem sabia que era a cidade de Pompeia. Em 1763, depois dessas primeiras escavações, o rei de Nápoles, Carlos III, da dinastia de Bourbon, ou seja, relacionado à Espanha, ele começa a fazer as primeiras escavações na região. Mas quando eu estou falando em escavação, a gente pensa no modelo atual, na qual
arqueólogos escavam de cima e vão tirando todo o material e ali vai aparecendo paredes, pinturas, obras de arte. Mas na época não era bem assim, tá? Em 1763, nós temos ali um modelo bem diferente. Faziam-se túneis, abria-se um buraco, fazia um túnel e depois desses túneis iam para outros lugares, mas com um objetivo muito simples e mais prático e mais econômico no sentido de dinheiro. Encontrar obras e peças que valessem a pena para os padrões do Carlos III. Então, o que ele queria? Obras de arte para sua coleção pessoal, que era uma forma de ostentação. Peças para doar a outras pessoas. Inclusive, uma dessas doações irá para o para o imperador da Áustria, que vai mandar para um outro e vai parar lá na Polônia, do rei da Polônia, e a filha do rei da Polônia se apaixona por aquilo. Ela acha muito interessante. E olha que coincidência. Ela é esposa do rei Carlos III. E ela vai dar continuidade a essas escavações com uma preocupação um pouco mais ampla, uma preocupação um pouco mais próxima aos dias de hoje. Tá fácil até aqui, né? O rei de Nápoles ele vai perder o poder e Napoleão Bonaparte irá entregar o reinado de Nápoles, um reinado bastante próspero, em virtude principalmente da fertilidade do solo, no entorno do vulcão Vesúvio, para um cara um dos seus generais chamado Joaquim Murat. Eu não sei se é assim que fala, mas vamos lá. Joaquim Murat era casado com a irmã de Napoleão Bonaparte. E ela se interessa muito pela essa questão de tentar investigar aquele lugar. É interessante que, a princípio, irão construir em cima da cidade de Herculano e vai se comprar todo o território em volta e vai se fazer uma grande mansão ali. E essa mansão vai servir como base para escavar sob a cidade de Herculano e tirar aquelas peças dali. Outras escavações serão levadas para a cidade de Pompeia, mas mais ou menos naquele mesmo modelo de escavar um buraco e tentar encontrar. Inclusive, encontraram a porta herculana, né? A porta de Pompeia que leva para a cidade de Herculano, e uma outra porta da cidade, vamos dizer assim, na qual eles encontram esses dois locais, mas depois disso meio que desanimam, porque como encontraram essas regiões, não achou-se tão interessante, pensando principalmente em resgatar obras de arte para coleções. Porém, uma nova leva de reis de Nápoles vai voltar a investigar a região, e é a partir daí que as escavações começam a acontecer nesse modelo que a gente conhece, de baixo para cima. Escavações que começam a explorar, tirar todo aquele material. Só que dá um trabalho do caramba. E aí que a cidade de Pompeia se torna mais interessante. O seu solo é um pouco menos resistente do que o solo de Herculano. E aí que vão encontrando as paredes, como vocês podem ver nessas imagens que está aparecendo para vocês. A cidade vai sendo descoberta. Vai se encontrando as várias partes da cidade, escavando boa parte dessa cidade, encontrando paredes, encontrando obras de arte. E aí que é uma coisa interessante, esse mundo estava congelado, estava embaixo da terra, ele estava do jeito que estava no ano de 79. Isso é maravilhoso, pelo menos, né, não pensando pela tragédia, e sim ter acesso a uma Roma. Olha essas imagens que maravilhosa de como era a cidade aí. Você vai encontrar o anfiteatro, você vai conseguir encontrar as ruas como elas eram, as pinturas em algumas paredes, móveis. É claro que os móveis estão todos queimados, mas ainda há vestígios deles. E agora, Hermógenes, traz a imagem para mim. E como vocês podem ver nessa imagem aqui do lado, um dos responsáveis pelas escavações conseguiu perceber que em alguns locais
existe uma formação um pouco estranha durante as escavações, de que a cor daquilo ali era um pouco diferente. Então esse cara percebeu que ali eram corpos humanos que haviam apodrecido e existia um vácuo naquele lugar. Então ele criou uma metodologia e começou a injetar, ele passou a injetar ali uma espécie de um gesso e preencher todo o local. E aí, como a escavação continuava, você sabia mais ou menos onde a pessoa morria. E morreu. E dava até para perceber as imagens da roupa que ela vestia, os dentes, e todos esses esqueletos foram recuperados e hoje há estudos sobre ele, vendo quem eles são, como viviam, doenças e coisas do tipo. Inclusive, descobriu também sobre seus hábitos alimentares. Então, Pompeia e Herculano, essas tragédias nos servem também como uma forma de voltar ao passado no momento em que aquilo aconteceu. Vamos trazer para os dias de hoje. Será que as nossas grandes capitais, elas foram congeladas, há algumas partes delas que foram congeladas para a eternidade? Ou para ser vista no futuro? É mais ou menos como a cidade de Machu Picchu, que a importância dela política e econômica era muito pequena, ela tinha uma importância religiosa, poucos tinham acesso a ela. Mas o interessante é que quando ela é descoberta do jeito que ela estava quando ela foi abandonada. A cidade de Pompeia e de Herculano nos leva a um momento da história de Roma em que a história foi paralisada. Isso é extremamente interessante, extremamente útil para os historiadores. Só que, claro, a cidade de Roma continuou o seu processo de mudanças e mudanças e mudanças. Igual as nossas cidades nos dias de hoje, em que ela vai se modificando ao longo da história. Mas a cidade de Pompeia, de Herculano, não. Ela parou no tempo. Então ela mostra uma fotografia daquele momento da história. É claro, se algum historiador falar, como é que será que eram a cidade de Roma no ano 300 depois de Cristo? Impossível olhar pela cidade de Herculano ou qualquer coisa assim. Na cidade também foram encontradas uma espécie de um fast food. Também foi possível saber os hábitos alimentares das pessoas, tanto mais ricos ou menos ricos. Inclusive, foi possível perceber a quantidade de ex-escravos que conseguiram alcançar a sua liberdade e se enriqueceram na cidade de Herculano e na cidade de Pompeia. Era uma cidade de veraneio, aonde o Senado visitava lá. Inclusive, nessas cidades, nós temos também várias casas, os lupanários. As mocinhas de programa dessa época eram chamados de lobas, então de lupus, e assim lupanários. E temos o lupanário central, na qual é possível resgatar até mesmo esses fatos relacionados a questões como a sexualidade e coisas do tipo. Então, esse foi um breve resumo. Se foi útil para você, se foi interessante, não esqueça de dar o seu like, se foi interessante. Se não, deixa do jeito que tá, não tem problema não, é vida que segue. Espero que tenha gostado e até a próxima. Um tchau para vocês, meus queridos.